Beleza. Agora, gente, lembra daquela situação que eu expliquei anteriormente? Olha lá. Quando eu coloco uma carga positiva no campo elétrico, a força que aparece tem a mesma direção e sentido do campo. Quando eu coloco uma carga negativa no campo elétrico, a força que aparece tem o quê? Sentido oposto do campo. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Aqui eu tenho uma carga positiva. Ela gera campo de afastamento. Aqui eu tenho uma carga negativa. Ela gera campo de aproximação. Olha o que eu vou fazer. Vou dar um pit screen nessa tela. Vou jogar aqui no Paint. Beleza, joguei aqui no Paint. Agora é o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma carga bem pequenininha. A carga pontual, ó. Coloquei a carga aqui. Tudo bem? Deixa eu mudar a cor aqui. Olha aqui uma carga bem pequenininha. Ó. Coloquei. Olha lá. Uma carga ali, ó. Nesse ponto. Olha, vamos marcar a direção. Ó, é a carga que eu coloquei ali. Essa carga de prova. Tá? É uma carga Q mais Q. Uma carga positiva. Uma carga de prova positiva. Coloquei ela ali. Não deu muito certo, calma aí. Pronto. Aqui, ó, pronto. Essa carga aqui é uma carga positiva, tudo bem? Primeiro, nessa carga, vamos marcar a direção e sentido do campo elétrico. Olha, quem está gerando o campo elétrico? Ó, essa carga positiva aqui, ó. A carga positiva. Ela gera campo de afastamento. Então, olha só, o campo aqui nessa carga, se você for seguir uma linha de força aqui imaginária, ó, esse campo aqui vai ser um campo de afastamento. Então, ó, se eu for seguir aqui o campo, ó, é um campo de afastamento. Então, ó, olha lá, marquei aqui o campo. O campo é de afastamento da carga. Então, olha lá. Olha lá, campo elétrico. É um campo de afastamento. Olha lá. Vetor E é o vetor que representa o campo elétrico. Aí, ó, o campo é de afastamento. Agora é o seguinte, essa carga está num campo elétrico. O que vai aparecer nela? Uma força elétrica. Foi isso que a gente definiu lá no início. Quando eu coloco uma carga de prova no campo elétrico, automaticamente aparece o que nela? Uma força. Agora, quando a carga é positiva, a força elétrica que aparece nela tem o quê? A mesma direção, o mesmo sentido do campo. Então, a força que vai aparecer nela, ó, olha lá, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo. Olha lá. Olha lá. Ficou meio xoxó, mas todo mundo entendeu. Olha lá. A força que aparece na carga tem a mesma direção e sentido do campo. Olha a coerência. Carga positiva e carga positiva. Força de repulsão. Olha lá que interessante. Tudo bem? Agora, olha o que eu vou fazer. Ó. Vou colocar uma carga de prova aqui nessa região. Ó. Vou colocar uma carga de prova aqui nessa região. Coloquei. A carga de prova está lá. Agora, essa carga também é positiva. Olha lá. Essa carga também é positiva. Olha lá. Olha lá. A carga é positiva. Primeiramente, na carga, vamos marcar a direção e sentido do campo. A direção e sentido do campo. Na carga, ó, o campo aqui, ó, é de aproximação. Então, vou marcar aqui, ó, um campo de aproximação. Ah. Marquei um campo de aproximação. Tá? Não vou colocar aqui o vetor E para não sobrecarregar a figura. Agora eu aprendi. A carga está no meio do campo elétrico.
tá? Agora, quando a carga é positiva, a força elétrica tem o quê? A mesma direção e sentido do campo. Então, agora, a minha força elétrica, ó, vai ter a mesma direção e sentido do campo, que vai ser essa aqui, ó. Olha lá. Olha lá, força e campo, mesma direção e sentido. Tudo bem? E se a carga que tivesse aqui fosse negativa, o que ia acontecer? Essa força aqui, ó, estaria apontando para o sentido oposto. Porque quando a carga é negativa e está no campo elétrico, a força tem sentido oposto do campo, né? Aí olha só a coerência, carga negativa com carga positiva, força de atração. E se essa carga aqui fosse negativa, o que ia acontecer? O campo continuaria apontando na mesma direção e sentido. Mas a força, ó, se essa carga aqui fosse negativa, o que ia acontecer com a força? Teria o quê? Sentido oposto. Olha só a coerência, ó, duas cargas negativas seria aqui uma força de repulsão. Tudo bem? Quem entendeu o que eu expliquei até aqui, manda ok. Beleza. Continuemos. Continuemos. Agora é o seguinte, ó. Agora a gente vai aprender a calcular a intensidade de um campo elétrico, tá? Num ponto P afastado de uma carga. Ó. Aqui eu tenho uma carga, seja ela positiva ou seja ela negativa, tá? Aí, ó, distante da carga, eu tenho aqui um ponto P, tudo bem? Olha, se a carga é positiva, nesse ponto eu vou ter um campo de afastamento. Se a carga é negativa, nesse ponto eu vou ter um campo de aproximação, tá? Ô, gente, nessa fórmula aqui, ó, aqui é módulo, tá? Aqui é só módulo. Aliás, só não, aqui é módulo, tá bom? Porque o que me interessa aqui na fórmula é o valor numérico da carga, tá? Que fórmula é essa aqui? Essa fórmula faz determinar a intensidade do campo elétrico em um ponto P. Um ponto P distante da carga, tá? Então eu vou usar o pente aqui de novo. Vou usar aqui o pente. Eu descobri, gente, um outro recurso para explicar uma ferramenta melhor, só que eu vou tentar me aperfeiçoar nela esse final de semana, aí pode ser que amanhã, né, ou segunda-feira, a gente já esteja usando um programa mais legal, tá, para poder trabalhar. Seguinte, olha, vamos identificar os elementos aqui da fórmula. O que é esse K aqui? Esse K é o que nós chamamos de constante eletrostática do meio, tá? Cada meio tem a sua constante eletrostática. Existe uma constante eletrostática que eu preciso saber de cabeça. Qual é? É a do vácuo. É 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Ó. É isso aqui, ó. 9 vezes 10 a nona, aqui está aproximado, mas para a gente aqui vai ser constante eletrostática do vácuo é igual a 9,0 vezes 10 a nona. Newton, metro ao quadrado. Aqui ele representou assim, ó, C elevado a menos 2, né? Que é a mesma coisa que o seguinte, ó, Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Mesma coisa. Ó, isso aqui, por enquanto, a gente não vai observar, não, tá? Eu quero que vocês observem isso aqui, é essa constante, ó. Essa constante eletrostática que eu quero que vocês observem, tá? A constante eletrostática do vácuo tem aquele valor lá, 9 vezes 10 a nona Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, que para a gente é numericamente igual à constante eletrostática do vácuo, tudo bem? E já é importante que vocês saibam o seguinte, a constante eletrostática do vácuo é a maior que existe. Qualquer valor de constante eletrostática sempre é menor do que o valor da constante do vácuo. Beleza? Bom, então essa fórmula faz determinar a intensidade do campo elétrico em um ponto, distanciado da carga. Aí, conforme eu falei para vocês anteriormente, ó, se esse ponto aqui, ó, quanto mais afastado for da carga, menor a intensidade, né? Coisa que é situação que a gente pode observar através do gráfico aqui, ó. Olha lá. A distância pequena da carga, ó, a distância pequena. Olha para o meu mouse, ó. A distância pequena. Qual o valor do campo? É esse. Olha lá. Agora vamos aumentar a distância, ó. Tá aqui a distância. A distância aumentou. Qual o valor do campo? É esse. Isso quer dizer,
quanto mais o ponto for afastado de uma carga, menor é a intensidade do campo gerado pela carga naquele ponto. Tudo bem? Bom, agora é o seguinte. Vou usar aqui o Word e vou usar aqui a ferramenta do Equation para que a gente simule aqui a intensidade do campo elétrico em um ponto. Então é o seguinte. Usando aqui o Equation. Olha lá. Vamos supor que eu tenho uma carga no vácuo. Eu vou até usar esse exemplo aqui, ó. Essa carga aqui, ó. Essa carga, ela está no vácuo. Opa, opa, opa. Se a carga está no vácuo, qual é o valor da constante? 9 vezes 10 a nona. Beleza. Então, o valor da constante, ó, é 9 vezes 10 elevado a nona. Olha lá, 10 elevado a 9. Eu vou até colocar a unidade, ó. Newton vezes metro quadrado. Olha lá, Newton vezes metro quadrado. Dividido por Coulomb ao quadrado. Dividido por Coulomb ao quadrado, ó. Olha lá. Dividido por Coulomb ao quadrado. Esse é o valor da constante. Tá? Isso aqui, ó, vezes, então olha só. Essa carga aqui está no vácuo, qual o valor da constante? Ó, 9, né? 9 vezes 10 a nona, Newton, metro ao quadrado, por Coulomb ao quadrado. Qual é o valor dessa carga aí? Qual é o valor da carga? Deixa eu ver aqui. Essa carga, ela tem um valor de 6 microcoulombs. 6 microcoulombs? Então, é 6 vezes 10 a menos 6. Né? Isso que é 6 microcoulombs, né? 6 vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Agora, vamos supor que aquela carga lá, essa distância aqui, ó, vamos supor que essa distância aqui, deixa eu ver, seja uma distância de 3 vezes 10. Opa, que isso? Ih. A bateria do celular acabou, pessoal. Brincadeira, hein? Eu acho que eu sou o professor mais enrolado desse curso aí. Vamos lá. Seguinte, ó. Brincadeira, cara. Pô, tudo conspira contra aqui na minha aula. Vamos lá, eu que fecho o aplicativo, agora a bateria acaba. Pô, brincadeira. Então vamos lá, voltando aqui de raciocínio. Ó. Voltando na linha de raciocínio. Eu falei que essa carga tá distante do ponto P. Aí eu falei que essa carga está no vácuo. Se ela está no vácuo, qual o valor da constante? 9 vezes 10 a nona. Falei para vocês que o valor da carga aqui era de quanto? O valor da carga era de 6 microcoulombs. Então é 6 vezes 10 a menos 6. Coloquei aqui, ó, no valor da carga. E estou afirmando também, ó, que a distância dessa carga a esse ponto é de 3 vezes 10 a menos 3. Tá? Ó,
3 vezes 10 a menos 3 metros, tá? 3 vezes 10 a menos 3. Ô, gente, deixa eu diminuir esse valor, tá? A distância da carga a esse ponto é de 3 vezes 10 a menos 2, tudo bem? Então, de novo, a distância dessa carga a esse ponto é de 3 vezes 10 a menos 2. Ô, gente, quanto é que é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado? Quanto é que é? Olha só. 3 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é ao quadrado. Tá feião, mas é só para vocês entenderem, ó. Quanto é que vale isso aqui ao quadrado? Quanto é que vale, ó? É só fazer separadamente, ó. Cada fator, ó. 3 ao quadrado é 9. Tudo bem? 10 a menos 2 ao quadrado é só você multiplicar o menos 2 por 2. Vai dar 10 a menos 4. Então, aqui embaixo, o resultado, ó. 3 vezes 10 a menos 4. Olha lá. 3 vezes 10 a menos 4. 3 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Ah, detalhe, ó. Aqui era o valor da carga em coulombs, tá vendo, ó? E aqui era a distância em quê? Em metro, né? Que vai ficar o quê? Metro quadrado. Metro quadrado. Deixa eu fazer uma retrospectiva aqui. Tem aluno me ligando, calma aí. Seguinte, então vamos lá. Ó. Eu estava falando, ó. Gente, eu me desconcentrei porque o aluno me ligou aqui agora. Só um minutinho. Poxa, difícil, hein? Ah, tá. Beleza. Então, gente, ó, estão enxergando agora a tela do meu computador? Tá, beleza. Pessoal, quando acontecer essa discrepância de eu esquecer de habilitar a tela do computador, pode habilitar o seu áudio. Habilita seu áudio, fala, professor, habilita a tela do computador, tudo bem? Nessas situações, vocês podem entrar, entendeu? É para poder me alertar, tá bom? Vamos combinar assim, tá? Não precisa ficar com milindre de interromper o que eu tô falando, porque eu vou ter que voltar tudo de novo mesmo. Então, aí você pode me interromper para dizer, professor, habilita a tela aí para mim, habilita seu áudio e fala para mim. Então, ó, continuando, ó. Essa carga está a uma distância de 3 vezes 10 a menos 2, né? 3 vezes 10 a menos 2 desse ponto aqui, tá? Então, essa distância aqui de 3 vezes 10 a menos 2, eu vou jogar aqui na fórmula e vou ter que elevar ao quadrado, né? Olha lá, ó, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, quanto é que dá? 3 ao quadrado é 9. E 10 a menos 2 ao quadrado dá quanto? 10 a menos 4. E joguei isso aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Só que se eu elevar 3 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado, ó, o metro está aqui, ó. Olha lá, metro. Olha lá. O metro também eleva ao quadrado, ó, que vai dar metro quadrado. Então está aqui, ó, metro quadrado. Tudo bem? Então, esse aqui é o valor da constante, ó. Esse é o valor da constante, K. Olha lá, esse é o valor da constante K. É esse K aqui, ó. Tudo bem? O valor da carga eu falei para vocês. O valor da carga é de quanto? 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tudo bem? Então tá aqui, ó. E aqui é a distância ao quadrado. Agora vamos resolver essa conta. Tá? Eu só esqueci de, ó, 3 ao quadrado é 9. E eu só esqueci de colocar aqui, ó, 9. Olha lá, beleza. Agora vamos fazer essa conta, ó. 9 cortar com 9. Então, vamos sumir aqui, ó. 9 cortar com 9. Olha lá. 9. Embora aqui o 9. Beleza. Tranquilo? Ó, metro quadrado vai cortar com metro quadrado. Olha lá, ó. Metro quadrado corta com metro ao quadrado, ó. O que é Coulomb ao quadrado? O que é Coulomb ao quadrado? Coulomb ao quadrado é C vezes C, né? Então, vai sumir um C daqui, ó, e soma esse C daqui, ó. Olha a unidade que sobrou, ó, Newton Coulomb. Newton Coulomb é justamente a unidade de campo elétrico. Olha lá, 10 a sexta. 10 a sexta que multiplica 10 a menos 6, dá quanto? 10 a terceira. E 10 a terceira dividido por 10 a menos 4 dá quanto? 10 a sétima. 10 elevado a 7.
Então, pronto. Está aqui a intensidade do campo elétrico. Ó. Não vou... Ficou meio feião, mas ó, é 10 a sétima newtons coulomb. Tudo bem? Isso quer dizer, isso eu trabalhei com uma carga positiva. E se a carga fosse negativa? Só que com o mesmo valor de 6 microcoulombs, qual seria a intensidade do campo elétrico? A mesma, porque a fórmula aqui é módulo. A única coisa que iria mudar no ponto P é o sentido do campo elétrico. Para carga positiva, o campo é de afastamento. Para carga negativa, o campo é de aproximação. Então, eu quero saber quem é que entendeu o que eu expliquei. Manda ok. Beleza, tranquilo. Tá? Então, para que serve essa fórmula aqui? Essa fórmula faz você determinar a intensidade do campo elétrico em função da carga geradora. Olha, é essa carga que gera o campo elétrico, tá vendo? É essa carga. Então, eu determino a intensidade do campo elétrico em função da carga o quê? Geradora. Diferentemente daquela primeira fórmula que eu passei para vocês. Olha lá. Aquela primeira fórmula, que é essa aqui, ó, faz você determinar a intensidade do campo elétrico em função de uma carga de prova. Nesse caso, quem cria o campo elétrico é uma outra carga. Né? Então, essa fórmula aqui, ela faz você determinar a intensidade do campo elétrico em um ponto em função da carga de prova. Não é a própria carga que cria o campo elétrico. Tudo bem? Aqui nessa fórmula, ó, não é essa própria carga que cria o campo elétrico. Beleza? Tá? Ela está imersa em um campo elétrico. Agora, na outra fórmula, não. Nessa fórmula aqui, eu calculo a intensidade do campo elétrico, né? Desculpa, eu calculo a intensidade do campo elétrico, né? A intensidade do campo elétrico em um ponto P em função da carga geradora. Então, de novo, essa fórmula aqui eu aplico para descobrir a intensidade do campo elétrico em um ponto P em função da própria carga geradora. Beleza? Essa é a diferença das duas fórmulas. Beleza? Bom, gente, quem entendeu o que eu expliquei em relação a essas duas fórmulas aí, manda ok para mim. Foi você que ligou, Bia? Foi a Bia Queen. Explico. Vamos lá. Olha só. Essa primeira fórmula aqui, ó, que valor de carga é esse aqui, ó? É a carga de prova. Tá vendo? A carga de prova, ela está imersa no campo elétrico, que não é dela. Não é ela que está criando o campo elétrico. Ela está dentro de um campo elétrico criado por uma outra carga. Então, essa fórmula aqui faz eu determinar a intensidade em um campo elétrico, a intensidade do campo elétrico em um ponto. Então, de novo, ó, essa fórmula faz eu determinar a intensidade do campo elétrico em um ponto P, só que em função da carga de prova. O que é a carga de prova? É a carga que eu uso para diagnóstico de campo elétrico em uma região. Tá? Não é ela que cria o campo elétrico. Agora, na outra fórmula, não. Ó. Nessa fórmula aqui, ó, que eu estou passando para vocês, é para eu calcular a intensidade do campo elétrico em um ponto, tá? Criado por uma carga de prova. Olha, quem está gerando o campo elétrico nesse ponto P? É essa carga de quê? Eu falei carga de prova, né? A carga geradora, tá? Então, ó, quem cria o campo elétrico nesse ponto P? Quem está criando? É essa carga aqui, ela não é de prova, é ela mesma a carga geradora, ela que está criando o campo elétrico nesse ponto aqui. Tudo bem? Então, essa fórmula faz eu descobrir a intensidade do campo elétrico no ponto P em função da carga geradora, tá? Ela não é uma carga de prova, ela mesma. Essa carga aqui que está criando o campo elétrico em torno dela, ó, tá? Que está gerando o campo elétrico aqui em torno dela. Beleza? Vocês entenderam? Beleza. Continuamos.
Gente, como eu falei para vocês, ó, campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um ponto P, e esse ponto aqui, ó, ele está a uma distância dessa carga A, tá? E esse ponto P também está a uma distância dessa carga B, tá vendo? Agora é o seguinte, o que eu vou explicar aqui é a maneira que nós vamos utilizar para calcular o campo elétrico resultante em um ponto. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um ponto P, tá? Eu tenho aqui um ponto P. Aliás, eu tenho aqui uma carga. E nessa carga está passando, aí está sob influência, ela está sob influência de dois campos elétricos, nesse ponto aqui, ó, de dois campos elétricos. Um campo elétrico está passando da esquerda para a direita. Um campo elétrico está passando da esquerda para a direita, ó, tá? Um campo está passando da esquerda para a direita. Eu não vou nem falar a carga, ó. Esse ponto aqui, isso aqui é um ponto P. Isso aqui, ó. Isso aqui é um ponto P. Tá? Isso aqui é um ponto P. E nesse ponto P está passando um campo elétrico, ó, da esquerda para a direita. Esse campo elétrico eu vou chamar ele de E1. Eu vou chamar esse campo de E1. Ele está passando aqui da esquerda para a direita. Tudo bem? E qual é a intensidade de E1? Vou falar para vocês. É de 500 Newton-Coulomb. Só que nesse mesmo ponto P também está passando um campo elétrico da direita para a esquerda. Está passando aqui um campo elétrico da direita para a esquerda. E esse campo elétrico, eu vou chamar ele de E2. Repare que eu já representei o E2 com um vetor menor do que o vetor E1. E isso já faz eu perceber que a intensidade de E2 é menor do que a intensidade de E1. Tá vendo? Olha lá. Se essa intensidade aqui for de 500 Newton-Coulomb e essa intensidade aqui for de 200 Newton-Coulomb, como é que eu acho a resultante de dois vetores com a mesma direção em sentidos opostos? Como é que eu acho essa resultante aí? É pela diferença. Então, eu vou representar aqui embaixo a direção e sentido do vetor resultante nesse ponto. O vetor resultante nesse ponto teria essa direção e sentido. Por quê? Porque é a direção e sentido do maior vetor. Isso eu já aprendi lá em vetores, na aula de vetores, né? E eu vou chamar aqui esse vetor de ER. ER. Olha lá. ER. Tudo bem? Então, ó, se esse vetor aqui tiver um valor de 500 Newton-Coulomb e esse vetor aqui tiver um valor de 200 Newton-Coulomb, quanto é que vai ser o módulo do vetor resultante? 300 Newton-Coulomb, né? Como é que eu acho o módulo do vetor resultante, né? Quando eu tenho dois vetores de mesma direção em sentidos opostos, como é que eu acho o módulo do resultante? Através da diferença, um menos o outro. Só que a direção e sentido do vetor resultante é a mesma direção e sentido do maior vetor. Então, o vetor resultante aqui é de quanto? 300 Newton-Coulomb. Agora, olha só. Quem pode estar criando esse campo elétrico aqui, E1? Quem pode estar criando? Ah, pode ser uma carguinha, pode ser uma carga aqui, ó, olha lá. Pode ser uma carga positiva aqui, ó, uma carga positiva nesse ponto, gerando um campo de afastamento, ó. Tá vendo? E eu posso ter uma outra carga positiva aqui do lado direito, posso ter uma outra carga aqui positiva do lado direito, ó. Essa carga positiva nesse ponto gera um campo também de afastamento. Aí, como que eu faço para calcular a intensidade de E1? Olha, se eu tiver a distância da carga a esse ponto, vamos supor que essas duas cargas aqui estejam no vácuo. Aí, como é que eu faço para descobrir a intensidade de E1? Através daquela fórmula que eu expliquei anteriormente. Olha lá. Eu tenho que ter o valor da constante do local, o valor da carga, se eu tiver o valor da carga, e a distância que a carga está do ponto. Aí eu descubro o quê? A intensidade de E1. E de maneira análoga, o raciocínio seria para eu descobrir a intensidade de E2. Olha lá, eu preciso saber o valor da carga, a distância da carga ao ponto, aí eu descubro o quê? A intensidade de E2.
Depois que eu descobri a intensidade de cada campo, de E1 e E2, aí eu vou tratar isso aqui, né? Vou dar o devido tratamento vetorial, né? Aí eu vou aplicar tudo que eu aprendi naquelas aulas de vetores. Então, eu dei esse exemplo aqui mais simples para que vocês possam entender esse aqui. Ó. Por exemplo, ó, essa aqui é uma carga positiva. Então, nesse ponto, essa carga gera um campo de afastamento. Essa aqui é uma carga positiva. Então, nesse ponto, gera um campo de afastamento. Aí, nesse ponto, está aqui o comportamento dos vetores nesse ponto. Então, o que é esse vetor EP aqui? É o vetor resultante da soma vetorial do vetor EA com o vetor EB. Então, aqui, ó, o que ele está dizendo? Ó, EP vem de uma soma vetorial de EA com EB. Só que como é que eu faço essa soma vetorial? Quando eu tenho dois vetores formando um ângulo alfa entre si, como é que eu acho o módulo desse vetor resultante? Como é que eu acho? Através da lei dos cossenos, né? Através da lei dos cossenos. Beleza? Agora é o seguinte, perdão. Seguinte, e se uma dessas cargas fossem negativas? Ah lá, vamos aqui para o lado, ó. Aqui o ponto P, ó. Aqui o ponto P. Essa carga aqui é positiva, tá vendo? Ó? Nesse ponto P, essa carga gera um campo de afastamento. Ah lá, gera um campo de afastamento. Essa carga aqui é negativa. Então, nesse ponto aqui, ela gera um campo de aproximação. Aí eu quero descobrir, ó, a intensidade desse campo. Olha, eu preciso saber do valor da carga. Olha lá, preciso saber do valor da carga. Preciso saber a constante do meio onde a carga está, né? E da distância, ó, que essa carga está desse ponto. Porque aí, ó, aí eu jogo aqui o valor da distância, o que eu vou descobrir? A intensidade do campo. Que nesse caso aqui, ó, é o EB. Tá vendo? Ó, de maneira análoga ao raciocínio com a carga A. Preciso saber do meio onde ela se encontra, que nesse contexto aqui é o mesmo meio da carga B, tá? Preciso saber do valor da carga e da distância que a carga está desse ponto. Aí eu vou descobrir o quê? A intensidade de EA. Agora, como é que eu faço para descobrir a intensidade do vetor resultante? Olha, eu tenho dois vetores formando um ângulo alfa, né? E a origem dos dois vetores é esse ponto P. Nessa situação, para descobrir o módulo desse vetor, eu posso aplicar o quê? A lei dos cossenos. Tudo bem? Caso esse ângulo aqui fosse de 90 graus, bastava usar o teorema de Pitágoras. Beleza? Então, isso tudo aqui, ó, que eu estou explicando, é só para poder mostrar para vocês que, em um ponto, eu posso ter a influência de mais de um campo elétrico, e para achar o campo resultante, eu tenho que dar o devido tratamento vetorial, tá? Para achar a resultante do campo elétrico naquele ponto. Tá? Então, quero saber quem é que entendeu o que eu expliquei aqui, manda ok. Beleza. Pessoal, essa aula está sendo gravada, tá? Vocês sabem, se vocês conseguem ver, acho que vocês conseguem. Aí, ó. Olha lá. Tá gravando aqui, beleza? Para finalizar, ó, aqui é o comportamento das linhas de força, em alguns casos, tá? Então aqui, olha só, só para que vocês saibam, né? Eu já expliquei para vocês na aula passada que as linhas de indução magnética, o que são linhas de indução magnética? São linhas que representam o comportamento do campo magnético em uma região, tá? E essas linhas são linhas o quê? Fechadas. Em contrapartida, as linhas de força, que são linhas que representam o comportamento do campo elétrico em uma região, essas linhas são linhas abertas, tá? Conforme você pode observar nessas três figuras aqui. Aqui, ó, aqui você tem as linhas de força que representam o comportamento do campo elétrico quando você tem duas cargas de sinais opostos, lá, uma positiva e outra negativa, só que essas cargas têm mesmo módulo, lá, tem mesmo módulo. A carga positiva, ela tem mesmo módulo da carga negativa. Por exemplo, ó, se essa carga aqui for de 6 microcoulombs, essa carga aqui é de menos 6 microcoulombs. Por que eu sei que essas duas cargas têm mesmo módulo? Porque você vê uma simetria, nas linhas de força, né? Você vê uma simetria nas linhas de força. Lá, em contrapartida, olha o que eu posso observar nas linhas de força que representa aqui o comportamento do campo elétrico em torno dessas duas cargas, tá vendo? Ó, eu consigo observar que as linhas de força em torno da carga positiva,
elas são um pouco mais próximas, né? Isso quer dizer que esse campo aqui em torno dessa carga tem uma intensidade um pouco maior. Olha só as linhas de força aqui em torno dessa carga, elas são um pouco mais afastadas, né? Então, eu não tenho cargas aqui, ó, eu não tenho cargas de mesmo módulo aqui. O módulo das cargas são diferentes. Por exemplo, se o módulo aqui for de 6 microcoulombs, aqui pode ser de 2 microcoulombs, né? Essa carga aqui tem um módulo menor. Tudo bem? Porque você não vê uma simetria aqui nas linhas de força, tá? Aqui, ó, você tem duas cargas positivas, elas têm mesmo módulo, tá? Ah lá, as linhas de força são linhas de afastamento, e você vê uma simetria na figura, você vê uma simetria nas linhas de força, tá? Então, se essas duas cargas fossem negativas, o que seria diferente aqui? Ó? O sentido das linhas de força. Ó? O sentido estaria apontando aqui em direção à carga. Tudo bem? Apontando para a carga. Tá? E se essas cargas tivessem módulos diferentes, se essas cargas elas tivessem módulos diferentes, você não veria, as duas sendo positivas, tá? As duas sendo positivas ou as duas sendo negativas, né? Como é que seria as linhas de força? As linhas de força não teria esse comportamento aqui, não teria essa simetria, né? Você teria em um lado as linhas de força um pouco mais afastadas, no outro lado as linhas de força um pouco mais próximas, né? Quando você vê uma simetria na figura é porque as cargas têm o quê? Mesmo módulo. Tudo bem? Quem entendeu o que eu falei, manda ok. Beleza, pessoal. Seguinte, ó. Eu vou, eu vou anexar a lista de exercícios lá agora no sistema, tá? E não tem novidade, tá bom? Não tem novidade lá nas folhas de exercício. Essa não teve como eu colocar, não tive tempo, tá? Mas aconselho até os alunos antigos, vamos fazer a lista de novo. Ô, gente, seguinte, olha, em algumas aulas deixa eu parar a gravação.